Bom dia, senhores. Havendo o quórum número legal, declaro aberta a reunião extraordinária do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, realizada neste dia 28 de março de 2012, às 9 horas. Agora. Eu quero primeiro dizer que foi convocada essa sessão extraordinária porque na próxima semana, devido aos feriados da Páscoa e da Paixão de Cristo, não haveria a reunião ordinária. Não é que haja urgência em nenhum desses projetos que estão postos aqui. Leitura, discussão e votação e aprovação da ata da sessão anterior. Todos de acordo? Dispensado. Leitura, expediente, comunicação do presidente. Não há. Comunicação dos membros. Doutora Jussara, com a palavra. Eminentes colegas procuradores, muito bom dia. Eminente presidente, órgão colegiado. Na reunião passada, eu insistentemente falei aqui que a gente não pode estar mudando a nossa lei complementar toque de caixa. Que a lei complementar na Assembleia Legislativa ela é votada em 2 sessões. Justamente porque a lei complementar tem um processo mais rigoroso de mudança. Ora, se na Assembleia precisa de 2 sessões para mudar, como é que a gente aqui muitas vezes não recebe o projeto de lei antes para analisar, muda a toque de caixa a nossa lei, e a minha proposta naquela reunião foi que devia haver uma comissão de redação, como há na Assembleia, para verificar se está tudo certo antes de ir para lá, porque depois que a lei vai que está aprovada, olha o vexame de ter que mandar de novo para consertar. Então, o doutor Libório fez uma proposta de mudança do dia do relatório, que ficasse até o dia 5 de cada mês. Eu argumentei aqui que quando isso caísse no fim de semana, a pessoa ia ficar com 3 dias só para fazer o relatório. A minha proposta foi até o 5º dia útil de cada mês. A minha proposta foi aprovada. Eu acabei de conferir com a Ionara agora, a resolução saiu certa até o 5º dia, e a lei foi errada para a Assembleia e foi votada errada. E aí chega lá no gabinete, eu não sei se vocês prestaram atenção, mas mandaram para o nosso gabinete cópia da lei. E a lei foi com a proposta original, que era do doutor Lima, não com o que a gente votou aqui. Então, gente, isso aqui, erros acontecem em todo lugar. Só que acontecer um erro no ato administrativo é uma coisa que você pode consertar facilmente. Então, isso só vem provar que aquilo que eu venho batendo, insistindo e dizendo aqui é a mais pura verdade. Lei complementar e a nossa lei, a gente não pode estar mudando toda hora de qualquer jeito, sem ter uma comissão para analisar o projeto, sem a gente receber esse projeto antes para analisar. Então, aí chegou um promotor para mim e disse, mas um promotor do interior desesperado, porque eu já fui promotora do interior, eu perdia 2 dias de trabalho no mês para fazer um relatório, porque o relatório no interior não é fácil. E ele estava, inclusive, explicando que tem um monte de código para colocar. Ora, até o dia 5, como a gente viu aqui, se pega um fim de semana no início do mês, eles ficam com 3 dias úteis só do mês para fazer o relatório. E dizer que promotor do interior tem tempo para estar lançando os atos todo dia é brincadeira, só se o cara não trabalhar. Porque se ele tem que acumular família, civil, fazer até habilitação de casamento, absolutamente tudo, fiscalizar a delegacia, fazer tudo, ele não tem tempo de lançar os atos todos os dias. E, portanto, isso aqui, gente, não porque é muito fácil a gente estar aqui de fora criticando. Eu já fiz parte da administração. Acontecem erros, acontecem, mas isso eu acho que sirva de lição para uma reflexão daquilo que eu venho dizendo e insistindo. Hoje vai entrar outra alteração da lei aqui. E lembrem-se que veio com o voto do doutor Mauro, a gente não tinha recebido o projeto de lei antes, não sei se os senhores se recordam da última reunião. Eu pedi o projeto de lei para ver na hora que tinha aquela palavra representação, por isso que eu pedi vista,
porque a palavra representação tem área, e se a gente é remunerada por subsídio, não pode usar essa palavra. Então, é um alerta. Quando houver alteração de lei, que a gente receba esse projeto com antecedência, que todo mundo analise e que depois a redação passe por cada um de nós para conferir. Tem que haver esse rito. Não pode a nossa lei complementar ser aprovada dessa forma. O doutor Evandro já tinha dito há um tempo atrás que a gente não ficasse toda hora retalhando a nossa lei, que juntasse tudinho para mandar uma alteração só, mas continua vindo alterações toda hora e às vezes de coisas sem nem tanta importância que poderia esperar. Então, vejam, a doutora Luciula já me avisou ali fora que já, o doutor Libório parece que já pediu a correção, já tinha percebido isso. É. Sim, mas não pode. Alguém tem que pedir alteração, porque está sendo desrespeitado uma decisão do Colégio de Procuradores, não é? Que não foi isso aqui que a gente votou. Exatamente. O que houve aí deve ter havido um equívoco na própria Assembleia, porque o que foi remetido daqui para lá foi a resolução que foi aprovada aqui. E que a senhora mesmo falou que está correta. Se houve, nós vamos averiguar o que houve. E se houve, porque... Mas o projeto de lei, a exposição de motivos não deve ter sido trocada, porque o que eles fazem... Pois é. Porque a Assembleia foi trocado, não tem que olhar a resolução do MP. Foi trocado. Né? Eles olham o de alteração. Exatamente, doutora. Foi trocado a parte que, após a resolução que alterou. Eu acredito, eu estou supondo, que eles tenham visto a primeira que inicia o processo, que é aquela original. A proposta original, sem a alteração que foi feita. Mas não tinha ido ainda não, Excelência. É só uma questão de republicação. Não tinha, quando foi submetido ao Colégio de Procuradores, não tinha ido ainda para a Assembleia. Não, então, doutora, com certeza foi para a Assembleia entendendo. a exposição de motivos e a proposta original. Vai o processo completo. Eu acredito que eles tenham visto só o inicial, sem a alteração que foi feita posteriormente. Mas eles não têm a obrigação de ver isso, eles têm a obrigação de ver a exposição de motivos. Essa parte eu não me meto no que eles têm que fazer. Claro, é isso, o pedido, quando você faz um pedido de alteração de lei e manda uma exposição de motivos, leram isso. A petição, leram a inicial e não leram a alteração. Eu acredito que tenha sido isso, porque eu não vejo má fé da Assembleia em querer aprovar uma lei diferente da que foi alterada pelo colégio. Mas antes de ter ido. Tinha que ter reformulado a exposição de motivos aqui e ter feito o pedido corretamente. Eu não estou recriminando, Excelência. Eu já erro todos os dias, todo mundo é humano. Eu só estou dizendo que você errar no ato administrativo, errar no seu trabalho corriqueiro é uma coisa. Agora, errar na alteração de uma lei complementar, que gera obrigações para todos os promotores de justiça, inclusive nós, porque a gente vai ter que cumprir esse prazo até o dia 5, já que a lei está em vigor, até a lei ser alterada, em desrespeito a uma decisão do Colégio de Procuradores. Então... Mas, Excelência, só um minutinho. Um minutinho. Vossa Excelência está cogitando que não seja consertado isso ou não, né? Eu estou dizendo que esse não é o argumento. Agora, o que é fundamental é que se foi um encaminhamento com toda a exposição de motivos, uma decisão do colégio, e a chefia da instituição procure estabelecer contato com a chefia do Poder Legislativo para verificar essa mudança. Agora, o argumento que o promotor tem dificuldade, por incrível que pareça, eles estão gravando em CD, estão encaminhando e praticamente o interior não é problema. Onde tem problema de internet, tem sim. O correio de São Gabriel para Caieiro, né, pé? Não chega nunca em 3 dias. Né? Mas, de qualquer jeito, Excelência, eu já fui promotora do interior e o correio não chegava em 3 dias aqui, não. Nem a internet funciona a contento. Mas, de qualquer jeito, Excelência, é uma questão até que eu já coloquei para o doutor Hamilton. A segunda Câmara Civil, e a doutora Suzete sabe disso, é a única que tem 4 desembargadores.
São 4 desembargadores mandando processo para a gente. Enquanto todas as outras câmaras só tem 3, na nossa tem 4, não é isso, doutora Suzana? Então... praticamente 80% ou 90% no final do mês estão aqui. E eles chegam e entregam em CD. Então, não é, eles já trazem pronto. Agora, que deva haver essa modificação em razão da... Senhor presidente, pela ordem. Pois não, com a palavra, doutor. Olha, eu não estive presente à última reunião, que estava afastado legalmente, mas me parece que a discussão que está sendo levantada aqui, ela é absolutamente dispensável, uma vez que todos esses assuntos já foram votados, já foram motivo aqui de discussão e de aprovação. O que está se discutindo e o desrespeito a uma decisão do colégio, a gente informa para quem? Não, mas não é desrespeito, doutora. Desrespeito. Só um minuto, doutor. Eu quero que a senhora saiba que não houve da parte da Procuradoria-Geral nenhum desrespeito à decisão do colegiado. Até porque eu votei também pela alteração, doutora. E por mais que não tivesse votado, se houve um erro, a administração vai fazer cumprir a decisão do... Porque o erro não foi aqui. Me permita, Mas, senhor. Excelência, o que eu estou levantando aqui é se a gente vai continuar agindo da mesma forma, vai continuar mudando a lei assim, é isso que eu estou perguntando dos colegas. Por questão de ordem, eu não estou conseguindo... Com a palavra, Vossa Excelência. Eu estou dizendo que a discussão sobre se o promotor vai mandar, não vai mandar, se tem prazo ou não tem prazo, quer me parecer que este assunto já foi esgotado. O que a doutora Jussara trouxe à colação foi a remessa à Assembleia Legislativa de uma lei que pode ter ido já com alteração, mas que foi publicado, foi aprovado na Assembleia, que não é. Qual seria, então, o mecanismo a ser utilizado, primeiro, para modificar essa situação, que me parece que não apresenta grande dificuldade, que seria retificar através de uma nova publicação. Mas não é só isso. É exatamente a preocupação que me parece ser esta da colega, é no sentido de se evitar que possam acontecer situações como essas, exatamente diante do assodamento em que são aprovadas determinadas medidas aqui no Colégio de Procuradores. Então me parece que a preocupação é esta. Primeiro, o que se vai fazer, e isso não adianta ficar aqui discutindo. É uma proposta objetiva e correta, me parece muito simples. Retifica-se a publicação. Segundo, o que nós vamos fazer para evitar? E eu quero dizer que a preocupação da colega é absolutamente pertinente. Então, agora, discutir se o promotor vai ter tempo ou não tem tempo, nós vamos perder tempo aqui em cima de uma situação que já foi apreciada. Sim, sim. A questão é a seguinte, o colégio decidiu, remeteu para a Procuradoria-Geral uma resolução com a sua determinação e a Procuradoria-Geral encaminhou para a Assembleia. Se erro houve, eu acredito que não tenha sido aqui da Procuradoria. Nós vamos mandar o ofício para o presidente da Assembleia Legislativa pedindo o cumprimento da decisão. É isso que nos compete fazer. Não vejo que nós podemos entrar... Eu creio que vai ter que mandar outra proposta, porque eles não seguem resolução, eles seguem a exposição de motivo e o pedido que vai daqui. Se o pedido não foi alterado, tem que ser feito um novo pedido e alterar a lei de novo. Senhor presidente, rapidamente... Doutor Publicário. Já não vou mais ter considerações sobre essa questão de a gente estar votando a lei por partes, que já foi objeto de muita discussão aqui, até de desentendimentos. Não quero nem tomar mais esse tema por enquanto. A questão parece que é simples, mas pode não ser, né? Se foi só um problema de publicação errada, republica. Mas eu temo que, se formos ler a ata da votação, na Assembleia, eles tenham votado exatamente o erro. Aí não é um problema de publicação, é submeter de novo, mandar novamente a mensagem, para que eles votem de novo e corrijam, porque aí senão haverá uma fraude. Se eles votaram de uma coisa e dizer que é republicação e republicar é fraude. Na verdade, a gente tem que tomar um cuidado. E eu só peço o seguinte, que a gente lembre que pela nossa legislação orgânica, pelo artigo 26, parágrafo 2º, inciso 5, compete ao subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Administrativos elaborar minutas de anteprojeto de lei sobre matéria de interesse do MP, acompanhando sua tramitação. Então, acompanhar sua tramitação é ir até lá, negociar, ver como é que está a situação,
vê o que está votando. Se tiver um acompanhamento, retira antes de votar, troca, sai de lá quando tiver tudo ok, que já vai entrar em pauta assim. Eu só quero também alertar para que a gente faça com que cada um no seu espaço, no seu pedaço, cumpra as suas atribuições. Faremos chegar isso ao subprocurador administrativo. Mais alguém? Doutora Maria José Nazaré. Vossa Excelência com a palavra. Bem, bom dia a todos. Duas coisas. Sobre esse tema, eu acredito que uma das principais coisas que tem que ser levada em consideração, como bem enfatizou o doutor Carlos, é o de respeito ao que foi aprovado aqui nesse órgão colegiado. E como fazer para que isso não venha a acontecer e ocasionar maiores danos. Que hoje foi essa situação do relatório. Amanhã ou depois pode ser alguma coisa com uma relevância maior, mais grave, que possa vir a prejudicar, inclusive, a instituição nas suas atividades. Bem, fora isso, dizer que eu fico muito contente que essa reunião tenha sido realizada, porque pela primeira vez esse ano passado foi realizada, embora prevista regimentalmente, conforme proposta do doutor Pedro Bezerra, nunca é cumprida a pauta. E sempre tem assuntos que nós poderíamos discutir e aproveitar essa reunião, que quando com previsão de ser assuntos administrativos, mas que sempre dá para discutir a cada 15 dias, a gente não ficar esperando uma vez ao mês para discutir todos os problemas que ocorreram na instituição. É isso, Excelência. E outra, só uma correção. Na primeira Câmara também existem 4 desembargadores. Desembargador Sabino, desembargador Paulo, desembargador Pascarelli e desembargador Jorge Lins. São 3? Então, São 3? Igual, só São 3? a terceira é que realmente tem um a menos. Era isso, Excelência. Mais alguém? Senhor presidente, comunicações. Eu gostaria de apresentar a Vossa Excelência, que submeta a este plenário, questão de relevância, nos termos do artigo 15, parágrafo 1º do nosso regimento interno, para decidir se pode inserir em pauta ou não. O assunto é simples. Sinteticamente, nós aprovamos na sessão passada deste colegiado, demos provimento ao recurso interposto pela doutora Delisa, em face de uma decisão do Procurador-Geral que havia determinado o arquivamento sem punição de um servidor. E, passada a sessão, lembrei que existia algo parecido, eu fui pesquisar e achei a resolução 07 de 2003 deste colegiado, em que ela determina pela resolução que, no caso de recurso, qualquer recurso que tenha, tem que ter as contrarrazões do recurso da autoridade ou autoridade recorrida, ou de qualquer um sobre o qual repercuta a matéria. E nós vimos, eu examinei o processo mesmo já depois da sessão, e vi que não houve intimação para essa contrarrazão, houve intimação para o dia da sessão, para comparecer no dia da sessão, e não os 15 dias que diz a resolução, que seriam para a contrarrazão. Me parece que seria importante que, ex officio, como pode ser feito pela administração, anulasse o recurso, para chamar a ordem aonde estava a nulidade, cumprir a nulidade e voltar à pauta o recurso. Se for de relevância, entender o colegiado, a gente submete, senão eu apresento por escrito para uma próxima sessão. Todos de acordo com a votação, a chamada à ordem do processo? Vamos chamar a ordem do processo, então, para que seja a nulidade, já que é uma questão de ordem pública, que seja sanada essa nulidade e o processo tome seu curso normal. Mais alguém? Processo para deliberação. Chamo o processo 567429-2012 PGJ. Proposta de reajuste remuneratório dos servidores deste parquê. O relator, doutor Evandro Paz de Farias. Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, egrégio Colégio Procurador de Justiça, trata-se do presente procedimento interno de número 567429-2012, originado pelo ofício 573-2012, datado de 15 de 3 de 2012, encaminhado a este colégio, colendo o Colégio de Procurador de Justiça pelo excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça,
a fim de que seja apreciada a proposta de reajuste remuneratório dos servidores deste parquê no importe de 10%. A presente proposta cumpre os ditames da Lei nº 3.596, de 19 de 4 de 2011, que estabelece a data base para a revisão geral anual da remuneração dos servidores deste Ministério Público, indicando o desdobramento da política de valorização dos servidores administrativos da instituição. Assevera ainda Sua Excelência que a presente proposta está acompanhada do devido estudo de impacto financeiro, declaração de compatibilidade fiscal, declaração de impedimento quanto ao prazo eleitoral e declaração de observância do limite prudencial de despesa com pessoal, conforme determinados pela Lei número 101/2000. O que importa é relatar. Voto. Preliminarmente constata-se que nos presentes autos que todos os trâmites administrativos pertinentes ao assunto foram devidamente seguidos com as cautelas de estilo, denotando o cuidado necessário e a observância dos princípios legais que regem a administração pública. No mérito, ratifico a bem lançada proposta de reajuste remuneratório, a qual faz parte da política de valorização dos servidores deste parquê estadual, apresentada pelo excelentíssimo doutor Procurador-Geral de Justiça, votando em consonância com a mesma. Insta a consignar em nível sugestivo que uma boa política de valorização de servidores, além de perpassar pelos merecidos reajustes salariais periódicos estabelecidos por lei, necessária também se faz a adoção de outras medidas agregadoras, a fim de que se possa sempre esperar um bom desempenho funcional por parte dos servidores que compõem o quadro administrativo, entre as quais poderíamos elencar a extensão dos benefícios já concedidos aos membros deste parquê, através do artigo 279 da Lei Complementar número 11, de 17 de dezembro de 93, que, em seu inciso 3º, tais como auxílio pré-escola, plano de assistência médico-social, bolsa de estudo com caráter remuneratório, ou até mesmo a criação de uma gratificação por aperfeiçoamento funcional, que atenda a todos os servidores sem distinção de cargos. Políticas como esta se corroboram a preservação do capital intelectual de alto nível dos servidores que integram esta instituição, tão bem destacado na exposição de motivos da presente proposta feita por Vossa Excelência. Tudo em consonância com os princípios norteados do cumprimento da missão institucional deste conceituado órgão ministerial. É como voto. Tribunal, 16 de março de 2012, Evandro Paz de Farias. O presidente relator vota no sentido do acolhimento da proposta formulada pela Procuradoria-Geral, que propusemos o reajuste remuneratório dos servidores em 10%. Em discussão. Em votação. Unanimidade, aprovado a proposta de reajuste remuneratório dos vencimentos do parquê, que recebeu relatoria favorável do eminente doutor Evandro Paz de Farias, acolhida a unanimidade dos membros do Ministério Público. O próximo processo recebe o número 539398 de 2011. É uma proposta que cuida da retroatividade da remuneração dos promotores de justiça substitutos, igualando aos promotores de justiça de entrância inicial. Já foi aprovado por esse colegiado aqui a majoração, o ajustamento, que eu chamei de ajustamento, já que não se tratava de reajuste, era um ajuste para dar tratamento remuneratório idêntico dos promotores de justiça substitutos com os promotores de justiça de entrância inicial. E aí, senhores procuradores, como isso foi aprovado no dia 6 de dezembro, nós entendemos que ser justo, que seja retroativo a dezembro do ano passado esse ajuste de remuneração. Na ocasião, eu tentei fazer isso, mas não era possível, já que os senhores não tinham autorizado esse tratamento remuneratório com retroativo a dezembro. Então, mandamos fazer o estudo do impacto, o reflexo disso, e enviamos novamente para esse colegiado, visando a autorização desse sodalício para que pudéssemos enviar para a Assembleia Legislativa. Agora, contemplando, não se trata mais do ajuste de remuneração, apenas o aspecto da retroatividade, a dezembro do ano passado, já que foi aprovado por esse colegiado no dia 6.
E concedo a palavra ao eminente doutor Alberto Nunes Lopes, que é o relator do processo. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, eminentes procuradores de Justiça. O parecer está ajuizado da seguinte forma. Trata-se de procedimento interno destinado à análise de proposta de retroatividade dos efeitos do artigo 272-A da Lei Complementar 093/11, incluído pela Lei Complementar 97 de 2012, que iguala a remuneração do promotor de justiça substituto à do promotor de justiça de entrância inicial. Em despacho de folhas 33, o excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, constatando que não houve a previsão de efeitos retroativos a dezembro de 2011, época da aprovação do projeto de lei pelo Colégio de Procuradores de Justiça, determinou o envio dos autos à Diretoria de Planejamento para elaboração de estudo de impacto financeiro. As folhas 34 e 37 consta estudo de impacto financeiro e orçamentário sobre a proposta de acréscimo do artigo 272-A à Lei Complementar 1193, contemplando a retroação dos efeitos do mês de dezembro ao mês de dezembro de 2011. Em análise preliminar, o excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça encaminhou os presentes autos ao Colégio de Procuradores de Justiça para apreciação, ponderando que o escopo da nova norma, qual seja, de valorizar e melhorar a situação funcional dos novos promotores de justiça, não é totalmente observado sem a previsão de retroação dos seus efeitos, considerando a necessidade de minimizar o gravame histórico gerado pela discrepância remuneratória antes existente. Na data de 15 de março do corrente ano, os presentes autos foram distribuídos a esta Procuradoria. É o relatório da análise da previsão constitucional, conforme o artigo 127, parágrafo 2º da Constituição Federal, é assegurada ao Ministério Público a autonomia funcional e administrativa, podendo propor ao Poder Legislativo a política remuneratória de seus cargos, a saber, Ministério Público, a instituição permanente, é essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais. O parágrafo 2º dita o seguinte: ao Ministério Público é assegurada a autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o disposto no artigo 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira, além de exporá sua organização e funcionamento. Com efeito, a legitimidade do Parque Amazonense é constitucionalmente válida, visto que se trata de projeto de lei complementar para dispor sobre a política remuneratória de seus membros, de conformidade com o artigo 127, parágrafo 2º da Carta Magna. Em relação à técnica legislativa, a proposição atende aos requisitos formais, parágrafo 1 do artigo 69 da Constituição Federal de 88, determinados pela Lei Complementar 95/98, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, na medida em que se trata de projeto de lei complementar para alterar dispositivo de lei complementar. Com relação ao aspecto orçamentário, artigo 169, Constituição de 88, tem-se que a proposta de retroatividade é constitucional, que, de acordo com o estudo de impacto orçamentário e financeiro apresentado pela Diretoria de Planejamento desta Procuradoria-Geral de Justiça, a substantiva previsão para correção do subsídio foi de 4,8% de aumento sobre o valor atual, considerando... O que é PL mesmo? Não sei. Ela botou aqui um PL que eu não me lembro. Hã? Projeto de lei. Tá bom. Então, 2097 para 2012. E 5% para
2013-2014, página 35. Estou encerrando, já peço mais um pouco. Ademais, pelo demonstrativo financeiro e orçamentário, que instrui os presentes autos, verifica-se que o projeto de lei está de conformidade com o disposto no artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no que tange ao limite de despesa com pessoal, para fins disposto no artigo 69 da Constituição de 88. Isto posto, não havendo infringência de matéria constitucional, bem como não havendo desatenção quanto aos princípios da previsão orçamentária, o parecer é favorável à remessa do ora projeto de lei para a tramitação regular junto à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. É o parecer datado de 22 de março de 12 e por mim assinado à mercê de da apreciação desse egrégio colega. Tenho dito. Pois não, excelência. O eminente relator, ele inclina-se pela aprovação da matéria, como já lhes disse, trata-se de apenas da retroação. Essa vantagem que já foi beneficiada, a partir desse mês já foi conferida aos promotores de justiça de entrância inicial e substitutos com a mesma remuneração dos promotores de entrância inicial. O relator vota no sentido do acolhimento da propositura. Em discussão a matéria, com a palavra a doutora Jussara. Queria, primeiramente, antes de me manifestar, saber a data da publicação da lei, por favor. Agora eu tenho impressão. A data da publicação da lei... Agora, da que conferiu? A lei 97 de 2012. Eu tenho a impressão que é dia 13 de março, mas vamos checar. Acho que é 13 de março, mas vamos só dar uma checada. 13 de março. 13 de março de 2012? 2012. Então, eu já antecipo meu voto pela impossibilidade jurídica do pedido, porque se o texto da lei não tem uma disposição transitória e não fala no final que os seus efeitos retroagem, é impossível você dar efeito retroativo a uma lei, ainda mais com efeitos financeiros, se o próprio texto da lei não contempla isso. É uma questão até do plano de validade das leis, que ela só vale a partir da sua publicação para frente. Para uma lei ter validade retroativamente, ela tem que, no seu próprio corpo, ter uma disposição transitória ou dizer lá no final, os efeitos dessa lei retroagem a tanto de tanto. Se no corpo da lei não diz que retroage, ainda mais com efeitos financeiros, eu voto pela impossibilidade jurídica do pedido. Eu gostaria só de registrar, doutora Jussara, se tivesse isso na lei, eu não teria feito essa proposta, já estaria lá, o efeito retroativo. Bom, mas é muito bem, por isso que eu trouxe aqui. Ora, se estivesse no corpo da lei com o efeito retroativo se daria, não teria necessidade da Procuradoria ter enviado, que já estaria aprovado. Mas escute só para concluir, me permita. Em razão disso, de não estar no corpo da lei, nós enviamos essa proposta para que seja incluído no corpo da lei esse retroativo. Então, pera lá. Então, aqui na pauta, está proposta de retroatividade, não está proposta de alteração da nossa lei. E a proposta de alteração da lei, a inclusão então, ninguém da recebeu nem o projeto antes para analisar. Essa lei vai ser incluído nesta lei agora, essa lei vai ser alterada com essa inclusão para dar efeito retroativo. A proposta é essa. Se já estivesse no corpo dela, já estaria valendo. A pauta não está dizendo isso. A pauta diz proposta de retroatividade. Então, é uma proposta de alteração da lei. Para fazer incluir naquele parágrafo segundo, que deveria, doutora Jussara, ter incluído. Parágrafo primeiro. É fixada a remuneração dos promotores de justiça e tal. Parágrafo segundo. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, vírgula, retroagindo seus efeitos financeiros a 1º de dezembro de 2011. Esse era o desejo nosso, ter colocado na lei. Evidentemente que por lapso, não, inclusive meu pessoal, não foi consignado isso na página. Quando eu vi a lei, mas o que foi que houve? Não, doutor, a gente não poderia ter colocado isso na medida que não houve estudo de impacto e nem o colégio apreciou a retroatividade. Muito bem. Solução: encaminhar um novo projeto de lei, alterando esta complementar, fazendo nela incluir, no parágrafo 2º, essa retroatividade financeira. Então, eu tenho uma proposta a fazer que se inverta a pauta e distribua para que a gente possa analisar uma cópia dessa alteração, porque é aquilo que eu falei na reunião passada e aquilo que eu falei no início da reunião. A nossa lei complementar, a gente não pode alterar assim, sem ter um conhecimento prévio, sem analisar com calma. É que Vossa Excelência não estava aqui quando eu levantei a questão.
de que, inclusive na reunião passada, eu propus que tem que ter, inclusive, uma comissão de reunião, porque se a lei complementar tem uma forma mais rigorosa de ser aprovada na Assembleia, passa em 2 aqui a gente não pode aprovar alterações de lei complementar toda hora assim de forma assodada. Então, a gente tem que receber o projeto antes para dar uma analisada, né? Então, veja que eu já estava me manifestando de uma forma equivocada porque eu não tinha conhecimento da questão antes. Então, é um apelo que eu faço. Não, claro. A Vossa Excelência. Investida a pauta, então em seguida vamos passar para o processo, será distribuído agora. Para que todos, agora eu só gostaria de fazer um registro, doutora Jussara, que todas as nossas iniciativas, ela tem recebido o tratamento regimental, não há assodamento aqui de aprovação de norma. Excelência, na reunião passada... Nós mandamos, recebe relatoria, o relator lança seu voto. Eu não me recordo de nenhum assodamento não, aqui nós combinamos isso aqui no colegiado. Eu acho que Vossa Excelência estava presente quando nós combinamos isso. Doutor Hamilton ainda não era procurador. De que toda alteração no projeto de lei, quando viesse a pauta, viesse com cópia para a gente ter conhecimento antes. Eu acho que o senhor, Vossa Excelência se recorda disso. Lembro disso. Ionara, e não está vindo, tanto Ionara, que na alteração da passada, que era o doutor Mauro Bezerra, o relator... Certo. O relator precisa sair, que tem uma consulta médica. Vamos retirar de pauta, então, para a próxima sessão? Retirado de pauta para a próxima sessão? Pois não, doutora Marisa? Bem, bom dia a todos. Outra vez. Sobre duas coisas. Primeiro, parabenizar ontem pela apresentação na Assembleia. Acho que obrigado. Marcou bem forte, só deixou ótima impressão, inclusive chegou a ser ouvido o presidente da Assembleia que os nossos dividendos são poucos em relação aos trabalhos que se tem que prestar à sociedade. Inclusive ao ponto de um deputado dizer que merece aumentar o nosso duodécimo em razão do que estamos fazendo, né? Meus parabéns, Vossa Excelência, pela apresentação. Agora, no que se refere a esse processo, só pontuar duas coisas. Uma, assuntos tão importantes como a alteração da nossa lei, bem poderia já ser utilizado, a intranet já está se utilizando há um mês dentro do Conselho. Perfeito. Então, por que não encaminhar para cada um dos gabinetes com antecedência, okay. se até as atas de reunião desse colégio passam não sei quantas vezes pela revisão de todos, aí eu concordo com a doutora Jussara, por que não um anteprojeto de lei, já que nós não temos comissão de normatização nem nada, para que cada um verifique, acrescente seu ponto, dê sua colaboração ali. Segundo, acolhida, Excelência, será feita a partir de agora, doutor Milton, vamos fazer isso. Antes da distribuição, quando se mandar para o relator, se mandar para todos os membros, desde a iniciativa do procurador, todo o caderno processual, qual é a evolução, se for matéria financeira, o estudo do impacto, de modo que todos os membros do colegiado possam ter, e se for o caso depois de lançado o voto do relator, também esse voto já seja enviado para todos os membros. Exato. Que no dia da sessão seja apenas, inclusive, uma discussão amena na medida que já está amadurecido, previamente estudado. Tá certo, doutora? Deferido. Pois não, pode continuar. Só mais um ponto. Costuma haver prevenção em relação aos assuntos. Okay. Sobre esse tema, eu relatei em dezembro o primeiro processo. E, embora eu não tenha saído de férias em dezembro nem em janeiro, não foi distribuído para mim. Então, pode parecer meio absurdo, eu estou aqui pedindo trabalho. É isso mesmo. Não concordo. Então, eu gostaria que das outras vezes a Secretaria obedecesse a previsão. Essa observação da doutora Maria José, na minha opinião, tem muita pertinência. Ela relatou a matéria relativa ao ajuste da remuneração. E depois a administração decidiu que deveria ser retroativo. Então a doutora Maria José levanta para a discussão a necessidade que ela estaria preventa da matéria, já que relatou, digamos assim, o processo principal. E, portanto, ela teria que ser a relatora da matéria, já que se tratava agora apenas de um fragmento dessa mesma norma, que a alteração maior já tinha sido feita. Eu concordo com a doutora Maria José e vamos obedecer isso nas próximas distribuições. O próximo processo agora, esse do doutor Alberto, foi retirado, doutora Maria José, e aí já será obedecido esse novo entendimento. Evidentemente que não será a senhora relatora na medida que ele já lançou o voto, mas daqui para frente. Mas antes da nossa reunião já será distribuído para todos os membros todo o caderno processual, né, objeto dessa deliberação nossa aqui.
e inclusive, quem também já está reivindicando essa tarefa para cuidar especificamente do doutor Hamilton, vai ficar encarregado especificamente também de mais essa tarefa. Eu agradeço a sua disposição de poder colaborar, muito obrigado. Doutora Maria José, muito obrigado também, será colocado em prática daqui para frente essa sua ideia, tá? O próximo processo é o 457272 de 2011, e ele trata-se de um recurso face à decisão do Conselho Superior do Ministério Público, que culminou com a resolução 593, e é um pedido de reconsideração da decisão do Conselho de Procuradores. O interessado é o promotor Raimundo Davi Jerônimo, e a relatora eminente, doutora Jussara Maria por Deus e Silva. Pois não, doutora Jussara, com a palavra. Boa, Excelências, o voto é bem simples, que é um pedido de reconsideração de uma decisão deste colegiado de justiça que culminou com a resolução 032 de 2011. Então, trata-se de pedido de reconsideração da decisão do Egresso Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Amazonas, que culminou com a resolução 03211 CPJ, na qual se conheceu e negou-se provimento ao recurso interposto pelo excelentíssimo senhor promotor de justiça, Dr. Raimundo Davi Jerônimo, para manter a pena de suspensão aplicada nos autos do processo administrativo instaurado pela portaria 217/2011 PGJ, pelas razões expostas no voto da eminente relatora. Em voto exarado, as folhas 15563, opinei pelo improvimento do recurso contra a decisão do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Amazonas, que, concluindo o processo administrativo disciplinar em face do excelentíssimo senhor promotor de justiça, Dr. Raimundo Davi Jerônimo, pugnou pela instauração de procedimento investigatório criminal e aplicou pena de suspensão pelo período de 60 dias, com a sugestão de conversão da pena em multa. Conclusos novamente os autos a esta relatora, preliminarmente manifesto-me pelo não conhecimento do presente pedido pela falta de previsão legal. E aí eu explico, antes de concluir o meu voto, que com relação ao Conselho Superior, existe previsão legal de pedido de reconsideração. Entretanto, com relação a este colegiado, o Colégio de Procuradores, não existe previsão legal de pedido de reconsideração de suas próprias decisões, até porque é o órgão máximo da instituição. E, então, em preliminar, eu voto pelo não conhecimento. No mérito, pelo princípio da eventualidade, caso vossas excelências entendam que pelo princípio da ampla defesa, etc., possa ser acatado esse pedido de reconsideração, caso entenda pelo seu acolhimento, considerando que as razões apresentadas no pedido de reconsideração são as mesmas apresentadas por ocasião do recurso mencionado, que já foi votado aqui, manifesto-me no sentido de ratificação do meu voto de folhas 155 e 153. É como voto. A eminente relatora, ela defende em preliminar o não conhecimento do tema em razão da falta de acobertamento normativo. Então, vamos julgar, vamos colocar em seguinte deliberação essa preliminar, que se acolhida essa preliminar da eminente relatora, não se discute mais o mérito, já que ela é uma prejudicial. Então, em discussão, essa inclinação da relatora pelo não acolhimento e liminarmente para fulminar o pedido formulado pelo eminente promotor de justiça. Em discussão, voto com a relatora, a unanimidade dos votos, no sentido de acolher a preliminar. Conselho. Todos impedidos, perfeito. Registrado que todos os membros do Conselho estão impedidos. Agora, por falta de acobertamento legal, já que o Colégio de Procuradores não pode rever, seria o mérito, né? Mas ela inclina-se pela preliminar, no sentido do não conhecimento. O quarto processo também recebe a relatoria da eminente procuradora, da doutora Jussara Maria por Deus e Silva, e é uma proposta de alteração da redação do artigo 24 da nossa lei. O interessado é o Ministério Público, o relator originário era o doutor Mauro Roberto Veras Bezerra, e a doutora Jussara pediu vista da matéria
está trazendo hoje. Eu gostaria, doutora Jussara, só com a sua permissão, de apenas informar ao colegiado que trata-se essa matéria de uma propositura do Procurador-Geral, iniciativa nossa, no sentido de conferir ao Procurador-Geral o tratamento protocolar de chefe de poder. E não se trata de nenhuma vaidade deste Procurador-Geral. É um entendimento nacional de que o Ministério Público Brasileiro mereça o tratamento protocolar, o Procurador-Geral, de chefe de poder, esse tratamento protocolar. Porque se os senhores se recordam, e com certeza sabem melhor do que eu, na nossa lei ainda hoje, infelizmente, registra que o Procurador-Geral merece o tratamento de secretário e tratamento protocolar de desembargador. Quer dizer, a gente é um misto de cada coisa. Secretário, prerrogativa de secretário e tratamento protocolar de desembargador. Eu sempre disse nas reuniões do Conselho que o Procurador-Geral tem que ter tratamento de Procurador-Geral e não tentar buscar tratamento similar com outras autoridades, por mais que mereçam todo o nosso respeito. Mas tem que ter tratamento de Procurador-Geral. E esse é o entendimento, embora não normatizado no Conselho Nacional de Procuradores Gerais, que os PGJs, eles mereçam o tratamento protocolar de chefe de poder. E em razão disso, foi feito um estudo por nós, foi feita uma pesquisa e enviamos a esse colegiado o nosso desejo de também, via autorização legislativa, o PGJ possa merecer o tratamento protocolar de chefe de poder. É nesse sentido a nossa iniciativa. Pois não, doutora Jussara? Bom, eminentes procuradores, egrégio colégio, em primeiro lugar, eu queria elogiar o voto do relator originário, o belíssimo voto do doutor Mauro Bezerra, e que o nosso pedido de vista deveu-se justamente àquela questão de não ter conhecimento prévio do projeto de lei. Okay. E, na hora, nós pedimos o processo na hora para ter conhecimento da redação do artigo, não sei se os senhores se recordam, e então eu vou ler o meu voto. Trata-se de proposta de alteração da redação do artigo 24 da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Amazonas, acompanhada da devida exposição de motivos. O eminente relator apresentou belo e fundamentado voto, as folhas 6 e 14, concordando com a proposta nos termos apresentados. Pedido de vista em face da discordância da redação do dispositivo, especialmente na utilização da palavra, abre aspas, representação, fecha aspas. É o sucinto relatório, passo a emitir o voto. Realizando pesquisa sobre o alcance jurídico da palavra representação, verifica-se que no dicionário do Senado Federal ele tem um significado especial e que nacionalmente sua abrangência não é uníssona, dando aso a várias interpretações. A língua portuguesa está em constante processo de atualização e o significado de representação tem sido bastante polêmico, chegando o Senado Federal a querer garantir direitos constitucionais na palavra representação. No festejado dicionário Aurélio, encontramos 16 significados diversos, a saber, a palavra em si, 1 significado filosófico, 6 significados jurídicos e 1 significado teatral. Um dos significados da palavra realmente é no sentido de aparato inerente a um cargo e de status social, cremos tenha sido a intenção da proposta ora analisada, mas considerando que encontramos também 6 significados jurídicos diferentes, entendemos que a utilização da palavra pode dar ensejo a várias interpretações se não vejamos. Então, eu vou lá rapidamente ler aqui para não cansá-los. A substituição de um herdeiro falecido, posição jurídica de um pai ou tutor, delegação de poderes conferidos pelo povo. Não vou ler tudo para não cansar Vossas Excelências. Contrato remunerado firmado entre 2 comerciantes, direito que cabe ao cidadão de se dirigir aos poderes públicos para reclamar, pedido que a vítima de certos delitos ou seus representantes legais formula. Já em busca textos legais que utilizam essa palavra, encontramos, por vezes, a utilização da palavra representação no sentido da expressão, aspas, verba de representação. Ora, o
utilizava verba de representação, ora ele suprime a palavra verba e utiliza só representação, querendo significar verba de representação. Ou seja, a técnica da redação legislativa, suprimindo a palavra, aspas, verba, e usando a palavra, aspas, representação, no sentido de verba de representação. Desse modo, para evitar interpretações equivocadas, o voto é no sentido da aprovação do brilhante voto do relator, dos fundamentos do voto do relator, apenas com essa modificação na redação originalmente proposta do dispositivo que se quer alterar, retirando a palavra representação e substituindo por outra, que tenha significado menos polêmico e uníssono. Como sugestão, apresentamos a substituição pela palavra status. Então, a redação ficaria o Procurador-Geral de Justiça com prerrogativas e status de chefe de poder, tomará posse e entrará em exercício em sessão pública e solene do Colégio de Procuradores de Justiça. É como vota, Excelências. Obrigado, Excelência. A eminente procuradora vota no sentido do acolhimento da propositura apenas com alteração. Eu gostaria de ler para os eminentes procuradores o artigo 24, a redação originária que nós estamos propondo alteração. Diz o seguinte, o 24 da nossa lei: o Procurador-Geral de Justiça, com honras e tratamento dos desembargadores do Tribunal de Justiça e prerrogativas de secretário de Estado, tomará posse e entrará em exercício em sessão pública e solene do Colégio de Procuradores. A proposta da doutora Jussara ficará em que sentido, doutora Jussara? O Procurador-Geral de Justiça, vírgula, continue, com status... Prerrogativas continuam, apenas substituiria a palavra representação pela palavra status. Não, mas veja só como é que está a redação da nossa lei. A nossa lei diz: o Procurador-Geral de Justiça, com honras e tratamento dos desembargadores do Tribunal de Justiça e prerrogativa de secretário de Estado, tomará posse. Então, nessa sua alteração, como é que vai ficar esse texto? Vai ficar nova redação, como é que ficará? Eu aproveitei a redação proposta por Vossa Excelência, certo, apenas retirando a palavra representação. Então, leia, por favor, como é que ficará a redação final. Eu acabei de ler, mas eu leio de novo. Certo, muito obrigado. O Procurador-Geral de Justiça, mas o doutor Caio levantou uma preocupação agora, que eu fiquei agora até preocupada, com prerrogativa e status de chefe de poder, tomará posse e entrará em exercício em sessão pública e solene do Colégio de Procuradores. E o doutor Caio acaba de lembrar aqui que o desembargador tem prerrogativa de foro. A minha preocupação é com a polissemia, né? Nós vimos ainda agora que a doutora Jussara fez uma pesquisa no dicionário e viu que representação tem diversos significados. E a questão da prerrogativa também é polissêmico, né? Por exemplo, alguém pode entender que o processo, o crime contra um procurador-geral vai ter que se dar agora numa instância onde se dá do governador, onde se dá o do desembargador, presidente do tribunal, vai lá para o STJ. Né? Ou então, já querer arguir inconstitucionalidade da nossa lei, perfeito, no que diz respeito na palavra prerrogativa. Eu só estou preocupado com a polissemia do sentido. Mas eu concordo integralmente com a preocupação de Vossa Excelência e não só concordo com a pertinência. Porque nós estaríamos dizendo aqui que o Procurador-Geral tem prerrogativa de chefe, quando não tem. No texto originário ele diz que tem prerrogativa de secretário de Estado e tem. E nós estaríamos dizendo que ele tem quando na verdade não tem, nessa hipótese. Então eu acho que a gente poderia colocar só o tratamento protocolar. O tratamento protocolar de chefe de poder seria melhor. Até porque, com relação às nossas prerrogativas, nós temos, inclusive na Constituição Federal, Constituição Estadual, nós temos nossas prerrogativas. Na nossa lei, eu sugiro ao colegiado que se colocasse apenas o tratamento protocolar e não diga respeito à questão de prerrogativa, que já temos a Constituição que cuida disso. Tá certo? Então ficaria de... Certo? Pode. Com a compreensão dos senhores procuradores, a gente aguarda já para receber a redação definitiva. Tratamento protocolar de chefe de poder. Só isso. Porque, com relação às prerrogativas, nós já temos. Enquanto a doutora Jussara manda o seu gabinete para fazer o ajuste, eu gostaria de
é claro, antes de, não vou encerrar ainda, que está em curso essa votação, mas agradecer de alguns procuradores que compareceram ontem lá, na Assembleia Legislativa. Evidentemente que os outros colegas não puderam comparecer, mas dizer-lhes que foi muito, muito interessante para o Ministério Público essa estada lá, ao ponto de alguns deputados registrarem, tipo o deputado Marcos Rota, dizer que é parlamentar há 14 anos e nunca tinha visto o Ministério Público comparecer. E eu lhes disse que se tratava de um cumprimento da lei, que a nossa lei, no artigo 29, diz que convocado comparecerá no mês de março, né? Vi aqui qual é o inciso, eu acho que é mais aqui. Para apresentar relatórios perante a Assembleia. E o próprio presidente da Assembleia desconhecia esse comando. Ele dizendo para mim, olha, procurador, eu também, eu acho que seria até dever nosso, qual é o inciso? Inciso 39. Apresentar, diz o inciso 39 do 29 da nossa lei, apresentar no mês de março de cada ano ao Poder Legislativo Estadual, em sessão especialmente convocada, relatório das atividades do Ministério Público, propondo as providências necessárias ao aperfeiçoamento da instituição e da administração da Justiça. Ou seja, não basta, não é o mero envio do relatório. E, inclusive, conversar com a presidência ontem, ele agradecendo, mas o senhor foi muito gentil ter vindo aqui. Não, presidente, exige que venha aqui em sessão especialmente convocada. E até depois nós discutimos, claro, a gente pode ampliar a discussão aqui, que a impressão que eu tenho, que a lei fala aqui em março, apresentar no mês de março, porque a posse do PGJ era em fevereiro, a nossa eleição era em fevereiro. Com a alteração do nosso calendário eleitoral, esse dispositivo aqui está colidindo com a realidade. Então nós vamos ter que repensar uma adequação desse dispositivo. Porque não tem sentido. Eu, por exemplo, tomei posse em outubro, só fui apresentar o relatório em março do outro ano. Né? Então, com a renúncia do ministro Campbell, houve uma alteração do nosso calendário. Que a nossa eleição se dava na primeira quinzena de fevereiro e a posse em março. Sempre foi assim. Né? E aí depois, com o afastamento do ministro, nós tivemos que alterar o nosso calendário. Consequentemente, a lei ficou colidindo com essa realidade. Ou seja, nós vamos fiz essa ponderação também ao presidente e também até ampliei. Eu achava que a gente só viria em março, que antigamente também a atividade parlamentar só começava em março. Os governadores tomavam posse, inclusive, de 15 de março, a eleição era 15 de novembro. Então, daí a necessidade que a gente vai ter que fazer esse ajuste. Mas, na minha opinião, claro, elogio de boca própria é vitupério, mas eu acho que foi interessante a nossa estada lá. A doutora Jussara viu a manifestação do deputado, por exemplo, do deputado Marcelo Ramos, vendo que o recurso da Assembleia é mais do que eles precisam e que o do Ministério Público é desproporcional. Inclusive foi até aplaudido, evidentemente que foi a Lucila que puxou essas palmas naquele momento, foi até aplaudido, mas foi um pensamento muito positivo para a nossa instituição. Falamos da necessidade que temos do crescimento, da nossa expansão, da ampliação da nossa rede física. Eu quero lhes dizer que foi muito positivo. E gostaria também de merecer a atenção dos colegas que pudessem ler o relatório, até para a gente discutir os números ali apresentados. Houve uma variação, evidentemente, do nosso gasto. Nós demos uma subidinha, saímos de 1,40 para 1,75 nos gastos com o pessoal, mas os senhores sabem o porquê, né? Porque nós estamos honrando os pagamentos de ativos antigos, mas está sob controle, está 1,75 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, a nossa situação é confortável ainda. Evidentemente que quando sair a decisão a respeito da reposição das perdas do nosso subsídio, possivelmente a nossa capacidade de gasto com o pessoal vai ficar comprimida. Então, para compartilhar com os senhores esse relatório, também dizer que a doutora Silvana teve participação decisiva na elaboração do relatório, ela e toda a equipe, né, lá de cima, o pessoal trabalhou, e gostaria de merecer também a resposta, até a crítica propositiva, alguma coisa que a gente possa melhorar o nosso relatório para o próximo ano, seja eu, seja qualquer um outro. Eu acho que nós temos que esquecer essa figura do Procurador-Geral para pensar sempre na figura do Ministério Público, né, que foi apresentado esse relatório, coincidentemente foi na nossa gestão, mas que tenha continuidade nas outras gestões, enfim, na medida que a norma estabelece isso como regra. Né? Pois não, doutora Jussara? Bom, primeiro eu tinha deixado para o final, que a doutora Maria José Nazaré já antecipou, dar os parabéns, é que eu fiquei muito orgulhosa de
dessa sessão na Assembleia ontem, né, porque a gente tem que mostrar nosso trabalho, né, tem que mostrar resultados para a população que nos remunera, né, e se a gente quer realmente sensibilizar a Assembleia Legislativa por um aumento do 10º, porque não tem que sensibilizar só Sua Excelência o Governador, tem que sensibilizar a Assembleia também, né, a gente tem que mostrar lá. E uma coisa que eu ouvi lá, eu voltei para casa muito feliz, porque um sonho sempre foi ver todas as comarcas do interior com promotor e ver a promessa de Vossa Excelência sendo cumprida, que hoje existem apenas 2 vagas na capital e apenas 5 comarcas do interior vazias, e que Vossa Excelência pretende preenchê-las ainda este ano e, né, e aí ficar... Nosso Ministério Público, isso é um sonho, saber que todas as comarcas do interior terão um promotor de justiça lá. Então, parabenizar não apenas a iniciativa de Vossa Excelência, mas também a humildade de citar a doutora Silvana lá, porque geralmente, né, lembram dos assessores e dos... Né, a humildade de lembrar que foi ela que deu a ideia, ela que ajudou a coordenar a elaboração desse relatório. Então, parabenizar e dizer que eu fiquei muito orgulhosa de fazer parte do Ministério Público, muito orgulhosa dessa sessão de ontem. Mas, ao mesmo tempo, dizer que teve um sentido colocar na lei o prazo de março. O sentido é que toda prestação de contas na administração pública ela é feita por exercício financeiro, não importa quem esteja à frente do órgão. Então, como a prestação de contas é feita de exercício financeiro e a praxe sempre foi de todo e qualquer órgão, todo e qualquer poder, inclusive ao Tribunal de Contas, as prestações de contas no mês de março, é por isso que é o sentido da lei, não porque a eleição era em fevereiro, apenas para fazer esse registro. Senhor presidente. E só, doutor Pulgar, me permita agradecer, doutora Jussara, mais esse ensinamento. Dizer que, claro, isso aqui era uma reflexão minha, evidentemente que a senhora faz a correção, e a correção técnica. O meu é que era na intuição, né? Estava na intuição e Vossa Excelência faz a correção técnica, é isso mesmo. Então não há necessidade de fazer ajuste, é isso mesmo, está correto. Necessidade da gente perpetuar essa prática, né? De que a gente possa continuar. E Vossa Excelência assistiu ontem, quando eu disse aos deputados e aos servidores que estavam lá, que agora quem lê aquele relatório vai saber quanto é que a gente gasta de gasolina, quanto é que a gente está gastando de telefone, quais os municípios que temos internet, quais os municípios que temos residências, enfim. É uma maneira, doutor Pulgar, da gente dizer para a sociedade, olha, não sei se Vossas Excelências viram, até o jornal repercutiu hoje, não sei se de maneira irônica, eu disse que nós ganhamos bem, sim. Não temos vergonha disso. Por quê? Porque há tempos atrás, quer dizer, não pode ser há tempos à frente, um deputado fez o seguinte registro, que o Ministério Público ganhava muito bem, ganhava mais do que deputado e fiscalizava menos o governador do que os deputados. E fez essa provocação, a imprensa me ligou, disse, olha, o deputado acabou de dizer que vocês ganham mais do que eles e fiscalizam menos. Ela pensou que eu fosse partir para o confronto com o deputado, eu digo, olha, diga a ele que ano que vem vai haver concurso. Ele pode muito bem fazer o concurso, agora diga para ele se preparar, que é um concurso muito rigoroso. E saí por aí, não dei confiança. E ontem, doutora Jussara e doutora Maria José, que estavam lá, doutor Libório, eu fiz aquele registro, porque nós não temos vergonha de quanto nós ganhamos. Nós ganhamos bem, é verdade, a sociedade nos remunera bem, e nós precisamos sim aumentar essa nossa contraprestação. É nesse sentido. Não que eu estava dizendo lá que a gente ganha muito e não faz nada, não é nada disso. Primeiro que não ter vergonha de quanto a gente ganha. Nós somos bem remunerados, mas nós somos merecedores disso. A sociedade merece a nossa proteção. E hoje o jornal destacou isso, que o procurador disse que se era bem remunerado. E verdade, nós somos bem remunerados. Quando eu saí lá, o pessoal da Assembleia, doutor, a gente quer ir lá para o Ministério Público, lá se paga bem. Eu digo, é verdade, que bom, que a gente pode se orgulhar da boa remuneração que temos, graças a Deus. Pois não, doutor Pulgar? Senhor presidente, eu também acho que é de extrema importância que a gente mostre nosso trabalho à sociedade e aos parlamentares, até porque, assim como somos fiscais, precisamos também ser fiscalizados. Não existe ninguém que possa ficar sem ser fiscalizado. E é fundamental que o parlamento saiba disso, que a gente não tem nada a esconder, tem muito a mostrar do que estamos fazendo, então nesse sentido também parabenizo.
E também parabenizo a doutora Silvana, que ficou no meu pé um bom tempo, dos coordenadores, né, cobrando informações e rediscutindo, enfim. É só sugerir a ela, ou a equipe, que na próxima vez coloque o índice, né? Quem gosta de fazer índice é o doutor Hamilton, né? Ele faz até remissivo, tem experiência de fazer isso. Mas também dizer o seguinte, eu vou ficar ainda mais satisfeito, se Deus quiser, no ano que vem, quando a gente tiver também, a partir já dos relatos, quando você tem registros, você pode buscar indicadores de avaliação. Quando você não tem registro nenhum, você não tem como avaliar a sua conduta, a sua produtividade. E tanto aqui no colégio quanto no conselho, sempre a gente tem tocado num assunto chamado efetividade dos nossos trabalhos. Que a gente não fique sendo só aquele elo de ligação, que recebe uma reclamação e passa adiante. Nós temos que dar futuramente relatórios que possam ter conclusões, assim, dizer efetivamente, né, a sociedade ganhou aqui, ganhou, como alguns já aparecem. Como alguns já aparecem aqui, questão de hospitais, questão de não sei o quê. É isso que tem que crescer. Mas para isso a gente precisa aprimorar internamente os nossos mecanismos administrativos de gestão. Eu volto à tecla de nós avançarmos na questão do planejamento estratégico. Desculpe se eu sou chato todo ano, 5, 6 vezes por ano falando nisso, de termos o nosso planejamento estratégico. E segundo, de que a gente possa, com antecedência no ano que vem, discutir a nossa proposta orçamentária em cima da avaliação desse relatório, em cima dos dados que nós temos, para buscar exatamente isso que eu estou dizendo, a efetividade do Ministério Público. Então, nesse sentido, também parabenizo a iniciativa. Dizer que ontem, inclusive, não fui, eu estava aqui neste plenário mesmo, aqui, reunido com várias secretarias e órgãos, discutindo a questão do dia 18 de maio, que é o Dia Estadual de Combate à Violência e à Exploração Sexual Infanto-Juvenil, e faremos uma grande atividade com várias parcerias. Ok. Mais alguém? Começando, só folheando as folhas 146, já que não existe o índice do relatório, eu devo dizer assim, que fico bem orgulhosa de verificar a produtividade das nossas procuradorias de justiça. Eu não sei se correto ou não, mas é o que diz aqui. Doutora, o sumário é singelo, não é aquele ideal, né? O sumário nas Isso, então aqui página 14. No ano 146, no ano de 2011, as procuradorias cíveis tiveram uma taxa média de atendimento mensal por 100 mil habitantes, um percentual de 70,14%. Eu acho que, não sei se tem algum equívoco, que me perdoe os colegas da área criminal, aí diz que é a maior taxa aqui, depois vem a criminal com 6,26%. Pode haver algum equívoco, tá? Porque eu não, nas outras vezes que eu vi algumas coisas, eu não vi, assim, essa distorção tão grande. Sim. Mas, de qualquer forma, como está aqui no relatório, pelos números que indicam aqui, realmente é de ficar assim, muito orgulhoso de estar numa Procuradoria Civil, de ver essa produção chegada a esse nível. Normalmente, o que se diz é que os procuradores, e isso até 2 anos atrás era comum, ainda tem um ou outro desavisado promotor que diz isso, que nós não trabalhamos, né? E os números agora, com os números sendo efetivamente mostrados, nós não vamos chegar a 400, 600, como aquelas promoções agora na via digital, no processo digital, né, que conta o parecer ou a promoção, 3, 5 palavras, menos que uma frase, como é a promoção. Com certeza, o parecer de um procurador nunca vai chegar a esse ponto e nós não vamos competir nunca em números com o primeiro grau. Mas eu acredito que isso já faz alguma justiça e mostra o trabalho que as procuradorias têm. E uma outra situação, Excelência, como bem enfatizou a doutora Jussara, ficar contente de ver que todo o interior já vai ter o seu promotor em cada comarca, mas esperar também que se cumpra uma outra das promessas de Vossa Excelência, e Vossa Excelência está correndo e cumprindo elas mais do que se esperava, diga-se, na questão dos servidores. Se ainda vai ser chamado, se ainda vão ser chamados técnicos jurídicos, porque já vence o concurso em abril, e nós do Conselho, principalmente, que cobramos muito das promotorias que atuam na área administrativa,
ficamos muitas vezes impossibilitados de cobrar mais atividade e mais o cumprimento dos procedimentos administrativos, porque sempre nos vem a reclamação de que não dispõe do agente técnico jurídico ainda. Sei que as promotorias cíveis, na última leva de agente técnico jurídico foram agraciados, já estão todos bem atendidos. Então, por favor, solicitaria a Vossa Excelência que desenvolvesse o máximo de empenho para ver se dentro desse prazo exíguo que se tem do concurso, se é possível chamar e dar condições a todos das promotorias da área civil, ou prorrogar, não sei se é possível prorrogar o concurso. Era isso, Excelência. Presidente, antes que o senhor respondesse para não mudar o assunto, que ainda estava no tema anterior, é interessante também verificar, a sociedade entender uma coisa, e os colegas promotores também entenderem a respeito da atuação em segundo grau, né? Que o Ministério Público e o corregedor têm esses dados bastante significativos, de que hoje, pelo menos no âmbito da nossa Procuradoria aqui, não há processos em atrasos. Não é, corregedor? Se a gente recebe, tem lá processos recebidos, processos devolvidos. Então, se a produtividade às vezes é baixa, é porque não foram recebidos os processos, não é porque não produzimos. Agora, se o CNJ tem ou não lá levantamento de processos em armários no tribunal, aí não é problema nosso, mas processos recebidos, processos devolvidos. Nós estamos numa produtividade de acordo com aquilo que recebemos. Nós não podemos criar. Não vamos criar demanda onde ela não existe no segundo grau. Pois não. Pois não, doutor Libório. Pois não, doutor Libório. Posso criar processo. Esse tipo de relatório é possível, inclusive, de repente, quando a doutora Silvana nos solicita as informações, nós tivemos a possibilidade de apresentar imediatamente. E essa produtividade que aparece aí é trabalho de um grupo. Primeiro, os promotores que produziram. Segundo, os procuradores que produziram. Terceiro, a informática que, graças a Deus, nos permitiu, inclusive, no momento que a gente chega para implantar as tabelas unificadas, nós já estamos bem à frente. Se esperássemos as tabelas chegarem para a gente começar a fazer, ficaria muito mais difícil. Então, isso é produto do empenho de todos os colegas procuradores, produto do empenho de Vossa Excelência que está procurando oferecer melhores condições. Eu sei que eu não tenho processo. Toda vez que chega, eu mando embora. Não chega não, a gente baixa na coisa. Exatamente por quê? O que a gente não recebe é muito, por negócio de tráfico. A gente falava da redução de 5 para 8, nós ficamos, inclusive, de fazer uma reunião. Nós, vocês, os colegas de proteger, os colegas consumidores, exatamente para que a gente faça essa avaliação a respeito de como a gente pode minorar essas dificuldades para que os promotores não encontrem tantas situações que não são nada confortáveis, como, por exemplo, o Conselho precisar encaminhar para a Corregedoria, para uma avaliação, para saber se houve desídia, se não houve desídia. Então, eu fico... No momento que Vossa Excelência vai à Assembleia, apresenta um relatório, é bem recebido. Não foi Vossa Excelência, foi o Ministério Público bem recebido. Com a possibilidade, inclusive até o líder do governo, Partido dos Trabalhadores, dizer que precisa aumentar o nosso 12º, eu fiquei feliz. Quem não ficaria?
Então, parabéns a Vossa Excelência, parabéns aos procuradores que contribuíram, parabéns aos promotores, parabéns ao Ministério Público. Obrigado, presidente. É só para responder a doutora Maria José. Doutora Maria José, nós convocamos 35, compareceram 19. Fizemos a votação, 16 nas criminais, um para a família, para a infância, que só dois para a infância, e um foi para a corregedoria. Nós fizemos uma nova convocação e aí nós estamos aguardando a apresentação de documentos para tomar posse. Nós estamos acelerando exatamente por isso. Agora, doutora Maria José, está havendo um complicador. É que o nosso salário está deixando de ser atrativo. Com certeza, Excelência. Eu sinto isso. Então, aquilo que no passado nós estávamos à frente, o Ministério Público era a vanguarda, estávamos à frente da questão remuneratória, em torno de R$6.000, descompasso com a realidade. Tem gente que vai como, não, eu não vou. Ou, alguns outros assumem em seguida, deixam o Ministério Público. Então, essa questão remuneratória terá que ser objeto de discussão no futuro, de modo que a gente possa estimular, ter nos nossos quadros pessoas qualificadas de forma duradoura. Porque senão eles chegam, e nós que temos a ideia de fazer concurso para assessores jurídicos para o interior, vocês não imaginam a dificuldade que vai ser. Oferecer R$6.000 para alguém para ficar no interior, quando aqui na capital hoje já temos cargos comissionados em alguns segmentos em torno de R$14.000. Excelência, o caso bem enfático disso são os procuradores que têm seus assessores como cargo comissionado, que não utilizam os técnicos judiciários que são concursados da casa. Todos nós temos sentido perdas em seguida, porque 6.000 e pouco, enquanto que se comparar com o assessor, um dos 7 ou 9 assessores que compõem o gabinete do desembargador, né? O assessor-chefe chega a 14.000 e o assessor de juiz do Tribunal de Justiça, da última vez que eu fiz a pesquisa, chega na faixa de 11.500. Então, efetivamente, nós vamos continuar, se não equipararmos a média do mercado na mesma área jurídica, a perder bons auxiliares, bons servidores, bons assessores. Exatamente. Presidente, inclusive, presidente, o senhor não estava numa sessão em que o doutor Hamilton a presidia, em que ele falava da ideia de no futuro, nós estruturarmos um gabinete, de verdade, gabinete para procuradores de justiça. Né? Exatamente, que o gabinete não significaria um quadrado com um servidor lá dentro. O gabinete é exemplo, a gente já até deu o exemplo aqui, é exemplo de uma UTI médica, dizer, vamos criar leitos médicos. Não é botar uma cama e o negócio, é criar estrutura, é o médico intensivista, é o enfermeiro de não sei o que, não sei o que. Então, você vê, por exemplo, você chega no Tribunal de Justiça, o gabinete do desembargador são de 5 a 6 assessores que tem lá dentro, porque no pleno eles pegam de tudo, pegam o crime, civil, administrativo, o que for. É a mesma coisa com a gente nas Câmaras Reunidas, que às vezes a gente pega tributário, não sei o que, e a minha assessora tem mais especialidade numa área do que em outras, e eu fico correndo com ela numa pesquisa agoniado, desesperado. Quer dizer, nós tivéssemos uma estrutura de gabinete, pudéssemos ter, inclusive nós, mais assessores para a qualidade da produção dos nossos pareceres. Não, doutor José. Nem era isso que eu ia falar, mas eu vou acrescentar isso aí também. O doutor Evandro foi relator de um processo aqui no colégio, onde foi aprovado que se fizesse uma estrutura idêntica, né? Porque alguns procuradores tinham mais servidores, outros não tinham nenhum, né? E outros tinham mais ou menos. Então, que se adotasse a mesma... Uns tinham motorista, outros não tinham. Então, que se fosse criada uma estrutura... e foi aprovado por unanimidade aqui o voto do doutor Evandro, né? Mas aí nunca foi dado cumprimento a essa decisão do colégio. Mas... Pois é, doutora, só nessa mesma linha para dizer que eu concordo integralmente que temos que ter os gabinetes, independentemente da figura, inclusive a do promotor também. Tem que ter o gabinete do promotor de justiça, com o assessor, com o técnico de apoio, eventualmente, de modo que seja um gabinete não orientado pela eventual relação que se tem com a chefia. Se você é amigo, vai ter um motorista. Se não é amigo, não tem um motorista. O carro serve para 2. Se você é amigo, o carro serve só para você, enfim. Teria que ser orientado pela impessoalidade, orientado pelo critério técnico. Quando se faz estudo para implantação, para instalação de promotorias, e nós estamos em fase de fazer esse estudo, o que se analisa? O impacto financeiro de um promotor de justiça, de um assessor jurídico, de um estagiário, de um agente de apoio. Quando nós autorizamos aqui, não é, doutor Evandro, a instalação de uma promotoria,
Tá levantado todos esses dados financeiros, do assessor jurídico, do agente de apoio, do estagiário, enfim, do gabinete do procurador. Eu, por exemplo, claro que não se trata aqui de discutir detalhes, eu nunca tive servidor de apoio no meu gabinete, sempre tive só o assessor jurídico, enfim. Mas tem que haver essa impessoalidade, tem que haver essa uniformidade. O gabinete é do procurador, gabinete do procurador. E o doutor Amil sempre defendeu essa ideia, claro, mas vamos ver a quantas anda esse processo aqui que já foi aprovado pelo colegiado. Evidentemente que isso importa, e em custo, importa em planejamento para que a gente possa fazer isso, inclusive espaço físico. Porque hoje nós não temos como acomodar num gabinete, doutor Fulvio Caio, num gabinete de um procurador, essa estrutura, essa mobília humana, vamos chamar de mobília humana. O técnico, o agente de apoio, nós não temos como acomodar. Os nossos gabinetes são improvisados, não é? São melhores do que os dos promotores, são. Uma vez, até na época da campanha, alguém tentando desqualificar me disse: não, mas eu não posso votar no Chicão, porque o Chicão tem gabinete, o promotor tem sala. Esse era o argumento para não votar em mim. Que eu teria dito isso, eu disse na brincadeira, certa vez: pô, o promotor tem sala e o gabinete, que não tem nem toalete, como é que pode ser gabinete aquilo? É um negócio do improviso, essas salas que temos. São melhores do que as dos promotores, é verdade, mas longe de ser um gabinete à altura da dignidade do membro do Ministério Público. Nós estamos muito longe. Evidentemente que estamos muito acima da realidade. Quem conhece a doutora Jussara veio agora do interior, embora essa promotoria seja nova, que vai ser inaugurada agora lá, né? Foi Tefé que a senhora foi, né? Não, foi Borba. Foi Borba, então conheceu bem. Tem alguns colegas aqui que conhecem a situação da nossa promotoria lá em Maués. A nossa promotoria de Maués, nossa promotoria, aquele prédio nosso lá de Manacapuru, é uma tragédia, aquele prédio lá. Né? As nossas instalações de Humaitá são precárias. Enfim, a exceção agora aqui de Novo Airão, de Tabatinga, de Lábrea lá no sul do Amazonas e algumas outras poucas aí, nossas instalações são muito singelas, muito acanhadas, que não merecem, mas nós estamos tentando fazer isso. Eu quero lhe dizer aquilo que falei ontem lá na Assembleia. Nós vamos ver se a gente consegue iniciar nossas obras até junho. De Parintins, Itacoatiara, Coari, Presidente Figueiredo e Iranduba. Essas obras nós vamos na semana que vem já pegar a escritura de Itacoatiara. Estamos com recursos já alocados para o início das nossas obras. Graças também a uma sugestão da doutora Silvana, a fiscalização será feita pelo Exército Brasileiro. Vamos licitar, os recursos serão próprios, mas a fiscalização será de fora. Estamos com dificuldade, nós só temos um engenheiro na casa. Estamos convocando um outro agora. Tentei trazer um arquiteto emprestado, não consegui. Que a gente pretende criar um núcleo de engenharia, arquitetura e orçamento aqui para ver se a gente consegue tocar nossas obras um pouco mais rápido. Nosso anexo aqui ainda estamos com dificuldades. O doutor Hamilton está aqui, me prometeu que inaugura com 2 meses. Vamos ver se com 2 meses a gente coloca isso para funcionar. O prédio do Aleixo, concluímos agora o nosso encargo. O nosso caderno de encargos agora do prédio do Aleixo concluímos. Possivelmente a gente vai licitar o projeto de arquitetura agora, né, para lançar a pedra fundamental, talvez até iniciar no segundo semestre. Mas são processos lentos, a burocracia exige muito. A questão do destaque do nosso recurso lá, os senhores conhecem muito bem, o doutor Fulvio Caio já trabalhou aqui na administração, teve outras experiências, o doutor Evandro também. Não é fácil, não é fácil. Você tem que ir, sempre tem que ir depois, você tem que insistir, sempre tem dificuldade, você tem que estar muito presente, especialmente para conseguir destaque de orçamento. E o nosso inicialmente seria em torno de 50 milhões. Então não é qualquer recurso, ele exige muita persistência para conseguir isso. Mas o cenário, sob esse aspecto, é um bom cenário. Nós esperamos tocar essas obras e, se Deus quiser, até o final do mandato, conseguir pelo menos colocar em funcionamento essas 5 aí. Parintins, Itacoatiara, Iranduba, Coari e Presidente Figueiredo. Então, essa é a ideia. Bom, pois não. Excelência, só 2 questões rapidinho que eu acho que pode ser objeto de uma sessão administrativa. Né? Primeiro, dizer que eu não concordo quando diz que assessor de procurador tem que ganhar igual assessor de desembargador, não. Porque assessor de desembargador não trabalha numa Câmara só. Desembargador pega processo do pleno, pega processo das câmaras reunidas e pega processo da Câmara isolada, e quando é do Conselho da Magistratura, ainda pega do Conselho da Magistratura. Então, a gente querer comparar a quantidade de processos que tem no gabinete de um desembargador com de um procurador, não tem a menor comparação. Agora, até comparar com assessor de juiz, eu até concordo, mas para assessor de desembargador, não.
porque a quantidade de processo é muito maior. Agora, uma questão que continua altamente problemática, e eu acho que a gente pode discutir numa reunião administrativa, essa questão da substituição dos assessores, que já melhorou quando eles saem de férias. Já melhorou. Mas, todavia, como o pagamento só é depois de 30 dias, e geralmente eles só tiram férias 30 dias, não resolveu o problema. Então, o que está acontecendo? Pelo menos na Câmara Civil, não sei como é que está na Câmara Criminal e nas Câmaras Reunidas. Quando um assessor sai de férias, ele tem que arranjar uma colega, se combinar com a colega e dizer, olha, minha amiga, agravo de instrumento e habeas corpus eu faço, porque é urgente, um prazo de 10 dias, o outro 48 horas. Mas a apelação, que o prazo é 30 dias, sinto muito que eu não vou receber nada mesmo por estar ali substituindo, já que o pagamento é só depois de 30 dias, eu não vou fazer. E acumula o trabalho, quer dizer, a pessoa sai de férias, quando volta, tem aquela montanha de trabalho. Então, eu já estou avisando que eu vou tirar férias junto com a minha assessora e o gabinete vai ficar fechado. Então, eu não sei como é que vai ficar essa distribuição, principalmente nos processos virtuais. E é por isso que eu queria chamar a atenção, já que a partir do momento que se fizer a distribuição de um processo virtual para o meu gabinete agora, outro colega não pode assinar. Porque tem lá o meu código e só com o meu token, só eu vou poder assinar aquela peça. Como é que vai ficar a distribuição de processos virtuais na ausência de um procurador? Isso é uma questão que tem que pensar antes que isso aconteça. Então, não vai poder nem distribuir o processo para o gabinete quando um procurador estiver de férias, porque senão o que estiver substituindo não vai poder assinar com o token dele o processo que foi distribuído para outra pessoa, porque ele não vai conseguir assinar. E mais que isso, né, doutor? Entrou no MP, está contando o prazo. Exatamente. Doutor Nilson, sua opinião. Tentar uma solução. A solução seria a escala de férias. Resolveria esse problema. Com a escala de férias, ordenado pela administração. É uma medida que já se tentou por várias vezes e não se conseguiu aqui. A questão dos assessores, a gente pode. Eu vou já conversar com a Fabiola lá do DETIC e ver como vai ser feita essa questão da assinatura. O substituto, claro, vai ter que assinar naquela. Eu acredito que seja apenas a inscrição daquele procurador que vai responder pela procuradoria e a abertura da fila para ele. Excelência, eu acredito que seja mais fácil de resolver, porque Vossa Excelência, quando substituiu a doutora Sandra, foi-lhe dado um código e funcionou. Então, isso já aconteceu na primeira. Eletronicamente, foi. Exato, porque estava substituindo. O mais difícil... Aquele procurador que vai responder por aquela procuradoria ou promotoria... Para ter acesso. Ele vai assinar com o seu nome. Assinar com o nome dele. Isso. Não demora. Agora... Meu nome estava errado, demorou um tempão para voltar. O que não tem previsão, viu, Excelência? O que não tem previsão é a substituição. Mas a informação, viu, doutora Jussara, a informação que nós estamos recebendo é que já houve essa semana uma reunião do nosso pessoal com o TJ. A distribuição vai ser para o órgão e não para a procuradoria. Então, quem estiver substituindo já está com esse credenciamento, de modo que ele pode substituir sem problema nenhum. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. E a segunda parte, doutora Jussara, talvez essa aí exija uma solução mais duradoura e, portanto, que também importa em desembolso, seria remunerar na substituição. Eu acho, e vou dizer... Se mudou a remuneração do procurador, ele recebe agora por dia, né? Proporcional. Só que a assessora não. Eu vou lhe dizer uma coisa. Que é quem faz o trabalho. Eu acho, e vou lhe dar essa opinião, que eu inclusive já defendi isso aqui quando era membro do Conselho Superior a respeito da necessidade. Se você tem tarefa adicional, tem que ter remuneração adicional. Claro, eu acho que a equação é simples. Trabalho de estranho. Eu sou assessor da doutora Jussara e estou acumulando a procuradoria da doutora Jussara e também a da doutora Maria José que está de férias. Evidentemente que eu tenho que receber pelo esse meu trabalho e pela outra. Sem dúvida. Agora, por que eu sou obrigado a trabalhar 30 dias gratuitamente
e só posso receber. Não, mas eles estão longe do teto. Os assessores. Dos assessores. Ó, e por que eu só posso receber? Eu posso trabalhar 30 dias e só posso receber a partir do 31º dia. Outra coisa, proporcional. E outra coisa, Excelência, além de receberem só depois dos 30 dias, é só 1/3. O Pois valor é tão irrisório que elas chegaram para mim, eu não quero acumular. Então, porque o doutora valor Jussara, não vamos fazer o seguinte, a partir de hoje, claro que isso importa em custeio, isso importa em gasto. E o doutor Milton não gosta muito quando se fala em gasto, mas, doutor Milton, vamos enfrentar isso, vamos fazer um estudo para ver qual o reflexo disso, evidentemente que considerando um período de férias para cada um durante o ano. Fazer essa projeção, ver se é possível a gente enfrentar isso à luz do nosso lastro financeiro para poder... Eu acho que há determinado, doutor Lopes, só me permita concluir, eu acho que há determinados assuntos que não adianta a gente fugir dele. O assessor tem que ser remunerado? Tem. Se ele não for remunerado, ele não tem obrigação de trabalhar na outra procuradoria. Ah, mas a lei diz que até 30 dias. O nosso caso é assim também? Não é. Foi, Excelência. Foi no Aí passado, foi mas eu digo, mas não há. Exato. Mas sabe por que era, doutora Maria José, ali? Tinha mais o caráter da continuidade do serviço. Se você se afasta episodicamente, você respondia. Agora, tem todo um planejamento de férias. O cidadão sabe que o outro vai sair. Eu sou obrigado a passar 30 dias trabalhando para a minha procuradora e para aquela que eu estou substituindo e não receber um centavo, porque a lei diz que eu não mereço receber. Isso, no mínimo, é injusto. Se eu estou trabalhando, né, em duplicidade, eu tenho que receber Então, essa já que vai gratificação. ser revista essa questão do prazo, que seja revista também a questão do valor. Porque Eu o valor acho- também eu é tão acho que irrisório, é 10%. é tão irrisório que nenhum Quanto é que nenhum está hoje? assessor, 10%? 1/3 Excelência. da remuneração dele, é tão irrisório que Está ele não quanto hoje? consegue. 10%? 1/3 do técnico, Excelência. Do comissionado é 10%, o que dá 650. Imagine, Vossa Excelência, na primeira Câmara Civil, esse mês, ainda não terminou o mês, eu recebi 43 processos digitais. Imagine que a minha assessora, se for substituir a doutora Sandra, ela vai trabalhar em 86 processos digitais e vai receber mais 650. Isso no segundo mês. Não existe isso, Excelência. Mas eu digo na avaliação de Vossa Excelência, nós poderíamos pensar em remunerar, porque nós, procuradores, nós recebemos 10%. Né? Mas muito bem, a nossa remuneração é maior do que o do nosso assessor e tal, claro, você tem que... Não, e tinha gente Como reclamando diz os desse, antigos, desse modo de percentual outro Essa é dia, verdade, só que que passa. esquecem que quando foi fixado 10%, foi porque na época que foi se fixar o subsídio, se optou por deixar o subsídio mais alto possível e as gratificações, que era o que você vai receber o tempo todo, e as gratificações pequenas porque eram eventuais. E Aí para não passar do teto... Para não passar do teto, foi exatamente. De uma modo que questão de você, opção. quando chegasse, é o meu caso. O procurador-geral recebe, dá exatamente no limite do teto. Né? Bem, o processo chegou, se você... Então vamos fazer só para concluir, doutora Jussara. Então qual é a sugestão a respeito disso? E a gente poderia já deflagrar um estudo? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um estudo e colocar cenários. 1/3, 10%, para a gente ver, normalmente a gente faz aqui, reabre a discussão para ver a que conclusão que a gente chega, mas estabelecendo cenários dentro de uma possibilidade de desembolso. Tipo, faz 10%, 20%, 30%. E quanto isso vai importar no final do ano, né? Foi não, Excelência? A mesma situação, eu acho que é em relação a que trabalha no Conselho. Entendeu? Isso foi sugestão sua. Exatamente. E nunca foi remunerada a assessora que trabalha no Conselho. Nunca vingou. A doutora Maria José defende a existência, inclusive, dos assessores do Conselho, qualquer que seja o conselheiro. A minha ideia inicial é que ela fosse temporária para o procurador conselheiro. Por exemplo, eu sou promotor, eu sou procurador, trabalho naturalmente no meu gabinete. Agora amanhã, eventualmente, me elejo membro do conselho, a minha assessora, meu assessor, eles vão trabalhar nos meus processos da minha procuradoria, mais no do conselho. E não recebe nenhum centavo por conta disso. O procurador recebe. Nós somos gratificados quando você exerce, não é? Essa tarefa. Então vamos fazer o seguinte, doutor Lopes, vamos colocar a possibilidade de fazer esse estudo global, incluir tudo isso e depois a gente apresenta a conta. Um assessor para o Conselho, aí realmente não precisa ganhar. Mas exatamente, porque já estaria ganhando por lá. Como é uma coisa que é cíclica, a cada 2 anos termina o mandato
de um procurador conselheiro e se reelegem outros, eu defendo ainda a posição que esses assessores ficariam lotados na secretaria do Conselho, não que foi aí isso que eu não disse. sofreriam solução Não, de mas foi isso que eu continuidade. disse. Mas foi isso que eu disse, que o argumento da senhora ele é muito mais melhor. feliz, porque dá uma solução definitiva. Definitiva. Você é assessor do Conselho Superior, qualquer que Isso. seja o conselheiro que E esteja aí lá, pode você está ser que para assessorar. mais procuradores se candidatem. Porque do jeito que a coisa vai, daqui à próxima eleição não tem nenhum candidato. Depois a gente discute. Pois é, depois a gente... Então seria criação de técnico jurídico para emprestar assessoramento ao Conselho. Pois não, doutor? Presidente, posso Pois fazer não. mais um apelo? Pois Já não. fiz na sessão passada com o doutor Hamilton na presidência. Retomemos as sessões administrativas, onde a gente pode exaurir discussões interessantíssimas sobre o melhoramento institucional. Vamos retomar as reuniões administrativas? Vamos, mas eu quero Certo? lhe dizer que elas deixaram de acontecer por falta de pauta. Né, Mas, doutor Ionara? por exemplo, aqui já tem uma pauta. Elas deixaram de Discussão acontecer. do melhoramento dos gabinetes, do não sei o quê. Exatamente. não é? Elas deixaram de Só que já acontecer surge uma pauta. por falta de pauta, doutora Ionara. Doutor não tem pauta. Não Pois tem agora pauta. quem faz a pauta? São as sugestões. Eu acho que a gente poderia criar uma disciplina mínima. Então a gente vai... Só o podemos doutor fazer Caio isso, é quer dizer, possível ele fazer uma pauta agora. O ano todo. Na própria reunião ordinária, sempre no que houver ou nessas comunicações, sempre já surge coloca, pauta pois é. para a próxima reunião. Mas eu acho que Doutora poderia Jussara, aproveitar e fazer o sempre eles estão falando. Mas eu acho que poderia aproveitar para fazer o destaque. Bem a propósito, vai ficar convocado. já Aí a fica Ionara logo já pra se isso. encarrega, ou a Lucilda já se encarrega de direcionar isso. Porque deixou de acontecer por conta de falta de pauta. Eu sempre lembrava, Ionara, e aí nós vamos ter administrativo? Não tem pauta. Pois não, doutora Jussara, vamos lá para a gente concluir. Bom, então o final ficou Tá. o seguinte. Vou ler só o último parágrafo como estava e Tá. ler o outro que acrescentou. Que Desse altera a modo, redação do 24, né? Sim. Para evitar interpretações equivocadas, o voto é no sentido da aprovação do brilhante voto do relator apenas com modificação na redação originalmente proposta do dispositivo, que se quer alterar, a palavra representação e substituindo por outra que tenha significado menos polêmico e uníssono. Da mesma forma, a palavra prerrogativa também não tem significado uníssono e pode dar a entender, por exemplo, está estendendo prerrogativa de foro de chefe de poder. Como sugestão, apresentamos a seguinte redação. Aí ficou a sugestão aí de Vossa Excelência, o Procurador-Geral de Justiça, com tratamento protocolar e status de chefe de poder, tomará posse e entrará em exercício em sessão pública e solene do Colégio de Procuradores de Justiça. Ok. Alguma objeção? Não. Aprovada a redação final por unanimidade. Bem, pessoal, não havendo mais nada... Pois não, Excelência? Porque o Mauro é que foi. Ok. Registrado o impedimento do eminente procurador, doutor Pedro Bezerra. Com essas considerações, agradeço a presença de todos, Vossas Excelências. Muito obrigado.